E se você recebesse uma carta da sua namorada pedindo que você a encontrasse na cidade onde vocês se conheceram? O problema é que quando você chega lá, percebe que o local tá abandonado. E pior do que isso, tem um monte de criaturas horrorosas que com certeza não têm boas intenções com você. O que você faria nessa situação? Essa é a história de terror em Silent Hill, Regresso para o Inferno. Filme lançado em 2026 e que eu vou tentar resumir o que raio está acontecendo nessa viagem de ácido, contar quantos abestados foram pra vala e dar as melhores dicas pra derrotar essa cidade encapetada. Se você não sabe, eu já derrotei os 2 filmes anteriores, sendo que eu vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado. Se inscreve no canal para ficar de olho nos próximos lançamentos de 2026 e joga o seu remédio tarja preta no like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme começa com James, o cara é pintor e tá dirigindo a toda velocidade dentro do Mustangão dele. Como o cara tá apaixonado por essa peruca horrorosa que ele colocou na cabeça, James se distrai e acaba atropelando uma mala de viagem. Ele fica em choque com o acidente e sai do carro, vendo que quase fez uma omelete com Mary, uma garota que tava esperando o busão. James se desculpa e tenta colocar as calcinhas dela de volta na mala, porém a alça de uma delas se quebrou na batida e a demora faz Mary ser vítima da impaciência do motorista do busão. O cara fica buzinando pra Mary, exigindo que ela entre logo no ônibus. Porém, tanto James quanto Mary têm síndrome de burrice aguda, o que faz a garota pedir que o motorista siga em frente sem ela. Nesse caso, derrotar Silent Hill era bem simples. Bastava que James ajudasse carregando as malas pra dentro do ônibus. Dessa forma, Mary teria tempo de remendar a tranca enquanto seguia a viagem. Depois disso, bastava James ter descido do veículo e ir embora pra casa. Dessa forma, Mary e James nunca teriam se envolvido, e a carta que o cara receberia anos mais tarde também não teria sido entregue. Eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. Eu não o culpo. É um acordo muito bom. Dane-se, porque Mary fala que ir embora daquela região talvez não fosse o que o destino quisesse que acontecesse. Agora a única opção dela é voltar para Silent Hill, a cidade onde ela mora. James se sente culpado por ter atrasado a vida da donzela e oferece uma carona pra garota. Mary faz jogo duro, falando que não pode confiar em um estranho que provavelmente falsificou a carteira de motorista. Porém a peruca de James dá aquele charme irresistível e ela eventualmente aceita a oferta. Ela e James param numa montanha para admirar a vista e ficam olhando para Silent Hill do outro lado. É aí que vem uma ventania do cão e o ar fica mais pesado do que o normal. Mary explica que uma tempestade de verão tá se aproximando, mas eu nem sei porque que eu tô comentando essa cena, visto que ela não tem importância nenhuma pra trama. Algum tempo depois vemos James chapado em um bar. A aparência dele tá um lixo, sinalizando que a dondoca aí precisa de umas 36 horas de sono pra dar um jeito nessas olheiras. O cara é convidado a se retirar por excesso de álcool nas veias, o que ele não gosta de ouvir. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? E decide sair na porrada com os seguranças do boteco. Ele apanha feio e é obrigado a cheirar o chorume do lixão. É aí que o celular de James toca, porém ele ignora a chamada. Depois de um tempo, James decide atender a ligação e descobre que se trata da psiquiatra dele. A mulher pede que James pare de ser doido e lembra que eles têm uma consulta marcada para a manhã seguinte. James praticamente caga pra isso e vai pra casa. É então que o cara encontra uma carta de Mary, o que me leva a pensar, quem que manda carta em pleno século 21? Enfim, Mary pede que o cara volte pra Silent Hill e confessa que precisa mais dele do que nunca. Sem pensar 2 vezes, James decide ir pra cidade. Mesmo com o Toró caindo forte, ele parte de lá imediatamente, o que foi um claro erro do imbecil aí. Primeiro, como é que ele sabe que a carta realmente era de Mary? Poderia ter sido escrita por qualquer golpista de meia tigela. Eu mesmo não reconheço a caligrafia da minha esposa, afinal, ninguém escreve à mão atualmente. Diante disso, James poderia simplesmente ter ligado pra Mary e perguntado o que tinha acontecido com ela. Segundo, agora eu vou ter que dar um spoiler leve, mas lá vai. O casal se separou, sendo que eu duvido muito que um ex-namorado iria dar o endereço onde mora. Portanto, como cacetas Mary sabia o endereço para enviar a carta? Isso não faz o menor sentido. O que eu quero dizer é que James deveria ter pensado antes de ter viajado vários quilômetros, e pior do que isso, sem ter certeza de que a carta era verdadeira. Quando James está se aproximando da cidade, ele percebe que a tempestade obrigou as autoridades a bloquearem o túnel de acesso a Silent Hill, o que faz James encostar o carro, onde ele aproveita para tirar um cochilo. Quando James acorda, ele percebe que o carro está estacionado perto de um banheiro de rodoviária, e eu digo isso me referindo às condições de higiene, que estão lamentáveis. Uma barata mutante feita em computador Pentium 4
4 passa pelo pé de James, mas ele nem repara na aberração. Ele fica ali olhando a peruca no espelho e com cara de quem precisa comer algo bem gorduroso. Então que temos o primeiro dos 537 momentos chatos desse filme, os flashbacks. Ele se lembra de um dia ensolarado em que se declarou pra Mary, falando que amava todos os aspectos da personalidade dela. Só que na ocasião, Mary disse que se ele realmente a conhecesse por completo, iria mudar de opinião rapidinho. Do nada, Mary começa a sangrar pelo nariz, o que por algum motivo é uma coisa divertida pra James, que fica ali dando risada enquanto estanca o sangramento. Eu tenho um probleminha. Eu acho que eles nunca pensaram em fazer um check-up no hospital. Se Mary tivesse marcado um médico, ela saberia que não é apenas um sangramento ocasional, o que teria prevenido muitos problemas pra esse casal aí, e talvez houvesse um jeito deles ficarem juntos, e de preferência, bem longe de Silent Hill. Enfim, no presente vemos James caminhando pela floresta, pois ele se dá conta de que o túnel não vai ser liberado tão cedo. Ao chegar nos arredores de Silent Hill, James conhece Angela, uma garota com os 10 parafusos soltos, que diz que houve uma tragédia na cidade. Aparentemente uma doença dizimou quase toda a população e a água da estação de tratamento foi contaminada. James fica preocupado com Mary, porém Angela fala que ela provavelmente foi embora por causa do acidente. Mesmo assim, James decide seguir em frente e se despede de Angela, que fala que se ele não encontrar a namorada, sempre pode voltar pra ficar com ela. Obrigado, mas eu ainda prefiro a vida de solteiro. James entra em Silent Hill e eu vou te falar que o negócio tá feio por lá. A cidade tá vazia e tem umas cinzas estranhas caindo do céu. Além disso, James com certeza vai ficar com a larica, pois a comida de lá tá completamente azeda. Então que o Mr. Peruca dá de cara com um morador de rua, que de forma sinistra fala que toda a escuridão dentro de James tá vindo pra pegá-lo de jeito. James não é muito chegado na caridade cristã e fala pro mendigo ficar bem longe dele. Me dá $1. Ai, sai da minha frente, vagabundo! Então que o cara recebe uma ligação da psiquiatra, que fala que James não apareceu na consulta. O cara diz que tá atrás de Mary em Silent Hill, porém a médica não gosta nada de ouvir isso e pede que o danado volte pra casa, pois aquele lugar não vai ajudá-lo em nada. Então que James é distraído pela fachada do Heaven's Nights, um clube onde James teve o desprazer de conhecer os amigos de Mary. Em mais um flashback, a gente conhece Os Pirados. Tem esse cover barato de Gus Fring de Breaking Bad aí, a sósia da tia Petúnia de Harry Potter e essa mulher sinistra com cabelo platinado, que pra mim parece a Tilda Swinton. Além deles serem completamente estranhos, dizem que só encontraram rumo na vida depois de conhecer o pai de Mary, que era uma espécie de sacerdote na cidade. Os pirados enchem a bola de Mary, falando que a garota é firmeza, porém Mary não parece exatamente radiante perto deles. De repente o flashback é interrompido pelo mendigo tendo um ataque de pelanca. Uma criatura sem os braços, conhecida do mundo dos jogos como Lion Figure, aparece. A única coisa que eu consegui pensar nessa parte é que CGI feio, meu irmão. Eu acho que todo o orçamento foi pra peruca de James, não é possível. A criatura derreteu o mendigo completamente, dando pra gente o primeiro presunto do filme. A Lion Figure vai pra cima de James, que é obrigado a desviar de uma rajada de ácido corrosivo. James pega ar e usa um cano pra descer a porrada na monstruosidade, que se vê obrigada a fugir por um bueiro. É aí que o nosso herói sem carisma rouba o rádio do mendigo, afinal ele não vai mais precisar dele. O rádio chia novamente, e um som medonho de sirene soa por toda a cidade, como se fosse um aviso de que o pau vai torar por lá. A realidade muda pra uma paisagem infernal, e James passa a ser perseguido por várias criaturas. Ele desvia dos jatos de ácido, porém acaba tropeçando e cai no chão, onde vários amigos do Mestre Splinter passam por ele assustados com alguma coisa. Nessa hora James poderia ter seguido os ratos, já que ele sempre conhece o lugar mais seguro para onde ir em situações de perigo. Infelizmente James perde tempo no chão e vê um dos ratinhos sendo devorados por um creeper, uma barata demoníaca que faria qualquer marmanjo gritar igual uma garotinha. James se vê cercado por um ataque de baratas e corre na direção do prédio onde ele morava com Mary no passado. James espertamente faz uma barricada na porta de vidro e evita que ele tenha que pagar uma nota com serviço de dedetização no futuro. De repente ele ouve a voz de Mary chamando por ele, mas o medo empurra James em frente e ele burramente continua explorando o local. Nessa hora James deveria ter procurado por armas improvisadas para se defender, já que ele derrubou o cano na rua durante a fuga. Pedaços de madeira, facas de cozinha, qualquer coisa que ele pudesse usar para finalizar as criaturas malignas, mas não, ele prefere ficar surtando na frente de uma TV ligada, que de alguma forma emite ondas que invadem o cérebro dele. É aí que James vê várias fitas VHS datadas de 2017 e de outros anos em que ele viveu com Mary em Silent Hill. Mesmo com uma baita enxaqueca, James liga pra psiquiatra e fala que tá sentindo muita dor. A médica é uma anta e pergunta onde é que ele tá. Meu Deus, qual é o seu problema? Ele já falou que tava em Silent Hill. Não, isso é tudo burrice.
Eu sinceramente não sei qual é a serventia dessa cena, mas afinal, nada nesse filme faz o menor sentido. A bateria do celular de James vai pro ralo, e ele dá de cara com um manequim decorado com o mesmo vestido que Mary tinha. Mais adiante, James observa uma espécie de altar em homenagem ao sogrão, com um monte de itens capirotescos em volta. Em mais um flashback, vemos James chegando em casa, quando de repente ele espreita por uma fresta na porta e vê os pirados rezando ao redor de Mary. Ele entra no quarto e pergunta o que diacho está acontecendo ali, porém a Tilda Swinton dá um leve sorriso e todo mundo vai embora de lá. James vem com um chinelo quente para uma DR com Mary, perguntando o motivo dos pirados estarem ali de novo, o que indica que essas cerimônias são rotineiras na vida do casal. Mary se defende, falando que os pirados se tornaram a família dela depois que o pai morreu, e argumenta que só quer ser feliz com James, porém o cara não dá ouvidos. Afinal, ele vê o altar feito em homenagem ao sogro, o que com certeza não pode ser coisa boa. Diante disso, James deveria ter pesquisado na internet sobre aqueles símbolos medonhos que aparecem na grade do altar. Ele com certeza iria entender que o culto cavernoso que cerca Mary não é do bem, e portanto poderia ter feito uma denúncia para a polícia. Afinal, vocês vão entender logo mais que os pirados cometeram diversos crimes em Silent Hill. De volta ao presente, James encontra o prontuário médico de Mary, indicando que ela foi internada no hospital da cidade, sendo que agora James sabe exatamente para onde deve ir. De repente ele ouve alguém vomitando no banheiro, e quando James se aproxima, ele conhece Ed. Não eu, mas sim um cara que seriamente precisa de um banho. Ed pergunta por que James não tá doente como todo mundo, e James explica que tá procurando alguém que acredita que possa estar no hospital. O homem debocha disso, revelando que não sobrou ninguém por lá. Ed então explica o que aconteceu em Silent Hill, ou melhor, tenta explicar, já que se você não jogou os games, provavelmente vai ficar boiando. Ele fala que houve uma contaminação, depois disso, uma chuva interminável, e por fim menciona as criaturas estranhas que destruíram a cidade. De repente James escuta o choro de um bebê e segue o som até encontrar uma garotinha medonha chamada Laura, que tá se escondendo enquanto segura uma boneca medonha quase humana. James tenta ajudar a Laura a atravessar a grade, porém um barulho do catiço ecoa no lugar e Ed dá no pé, falando que aquela foi uma má ideia. A origem do barulho vem do machado de Pyramid Head, que é arrastado pelo chão. Laura se esconde no armário embutido na parede e não é visto por Pyramid Head, que facilmente quebra a grade e passa a perseguir James. O cara se tranca dentro de outro armário e nessa hora trava o esfíncter de tanto medo. Meu Deus, que isso? A criatura musculosa entra na sala e se depara com outra coisa feia, um manequim em formato de aranha. Na batalha de monstros mais broxa da história, vemos Pyramid Head destruindo completamente o manequim. James assiste a pancadaria horrorosa de CGI e por um momento acha que tá seguro ali. Eu sempre falo isso nos vídeos do canal, jamais se isole em um lugar onde não tem uma saída de emergência. Eu digo isso porque se Pyramid Head abrir a porta do armário, vai ser game over pra James, já que ele não vai conseguir escapar. Diante disso, James deveria ter continuado correndo pelo prédio e usado as escadas por onde ele subiu antes para acessar outros lugares da construção. O importante aqui é sempre ficar em movimento. Dane-se, porque o monstro obviamente encurrala James e fica ali o encarando. Então que a sirene do tinhoso toca mais uma vez e a cidade ganha um visual de antes. Pyramid Head desaparece. James sai do armário e encontra Angela ali. Dessa vez ela parece mais doida do que nunca e fala que o cara não deveria ter ido para a cidade, já que não pode salvar a Mary. James fica curioso e pergunta o que aconteceu com ela, mas Angela apenas diz que segredos foram enterrados e que não devem vir à tona. James percebe que a garota tá com uma faca na mão e tenta desarmá-la, porém Angela dá piti e fala que ela não será mais tocada por ninguém nessa vida. Enfim, James não tem tempo para outro maluco e vai embora de lá. No caminho, ele reencontra a Laura. A garota mostra uma boneca de bebê e diz que Mary deu a mandinga pra ela. Do nada, Laura sai correndo e faz James a perseguir por um parque e depois por um labirinto. Porém, a garotinha desaparece e deixa James com cara de rabicó sujo. Então que o caminho de James se cruza com o de Maria, uma garota provocante que é praticamente uma versão sensualizada de Mary. James mal pode acreditar naquela semelhança, mas não fala nada pra ela. James diz que precisa chegar no hospital pra salvar a namorada, só que Maria diz que ninguém sobreviveu à contaminação. Maria quer que James a ajude a fugir da cidade, mas ele deseja continuar a busca por Mary. Olha só, Maria é uma versão melhorada de Mary, e ainda por cima quer escapar dessa cidade cavernosa, um lugar que eu não passaria férias nem por 100 milhões de dólares. Portanto, tudo que James tinha que ter feito era ter abandonado esse lugar medonho, fazendo a mesma rota de antes, ou seja, ter atravessado a floresta como
Maria. Topo. Topa? Topo. Esquece isso, porque não demora muito para uma Lying Figure passar pelos dois, obrigando James e Maria a se esconderem atrás de um carro. Então que James tem mais um flashback. Ele se lembra de seguir Mary pelas ruas da cidade, enquanto ela era escoltada pela Tilda Swinton da Shopee. Mary é levada para o subsolo da cidade, sendo que James continua a perseguição pelo esgoto e acaba ouvindo uma reza do capeta. A gente não sabe o que acontece depois porque Maria desperta James da lembrança e fala que eles chegaram no hospital. Dentro do lugar, Maria encontra um gravador com a voz de um médico, que descreve que Mary se lascou legal. Ele explica que uma substância misteriosa foi dada a Mary por muitos anos, desde quando ela era pequena. Isso acabou destruindo a saúde da garota, sendo que Mary vai ser obrigada a conviver com a dor até ir pro saco preto. Então que James tem outra memória, em que finalmente descobriu que os piratas faziam parte do culto que venerava Joshua, o pai de Mary. A gente vê a Tilda Swinton paralela dando a substância secreta pra Mary, que depois é carregada pelos cultistas, que por algum motivo se lambuzam com groselha humana que foi espalhada pelo corpo da beldade. Que viagem é essa, véi? Falando em viagem internacional, você precisa conhecer a Nomad, um aplicativo onde você vai poder comprar dólar com a taxa comercial mais baixa do mercado. Se você for viajar, o cartão da Nomad é o certo para você, já que aceita em mais de 180 países e ele converte os dólares que você comprou para outras moedas, como o euro, a libra, o peso, etc. O melhor é que a Nomad não cobra nenhuma taxa de anuidade, adesão ou manutenção. Usando o cupom EDNERD na hora do cadastro, você ganha até 20 dólares de cashback no prazo de 15 dias após fazer a primeira operação de câmbio no aplicativo. Além de viajar, se você estiver correndo para ficar com aquele shape até o verão de 2025, o melhor lugar para comprar suplementos é na Growth, sendo que usando o mesmo cupom EDNERD você ganha até 14% de desconto, incluindo o cashback do site. Eu vou deixar os links dos dois patrocinadores no primeiro comentário fixado. James é puxado de volta pro presente, à medida que o som da sirene ecoa mais uma vez pela cidade. Ele e Maria dão no pé, porém o caminho deles é bloqueado pelas enfermeiras, criaturas que se vestem como profissionais da saúde, mas que têm uma tara por causar problemas de saúde. Os corpos das danadas estão retorcidos em posições medonhas, como se fossem bonecas humanas. De repente, uma enfermeira deitada em uma maca começa a bater na estrutura por várias vezes, o que acorda as colegas para mais um dia de trabalho amaldiçoado. James e Maria tentam acionar o elevador, porém a falta de manutenção faz o equipamento demorar para subir. James é obrigado a descer o porrete nas enfermeiras com um pedaço de metal, enquanto Maria ilumina o corredor com uma lanterna véia. Enfim, James deixa uma enfermeira passar por ele, que aproveita para navalhar o bucho de Maria. O cara fica em choque e aciona o elevador para escapar, o que para mim não faz o menor sentido. Não seria mais fácil Maria ter apertado o botão e puxado James para trás, em vez de esperar ele descer o sarrafo nas danadinhas? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu digo isso porque o elevador já estava parado no andar deles faz tempo. Portanto, esse confronto com as enfermeiras foi pura perda de tempo. James e Maria param em outro andar e o cara faz um curativo na barriga dela com um pedaço de gás que ele encontra em um dos armários. Maria ainda tá grog, mas diz que sabe porque James olha pra ela daquele jeito. De alguma forma, a garota sabe que tem a cara cuspida de Mary. James pede que ela fique ali enquanto vai procurar a namorada. Contudo, Maria faz o cara prometer que se ele não encontrar Mary, vai fugir com ela de Silent Hill. No corredor, James encontra a pestinha da Laura novamente. Ela mostra a boneca sinforosa pra ele, que agora tá mais parecida com um bebê de verdade. Laura revela que tá pra baixo porque ninguém gostou do bebê dela, assim como ninguém amou Mary de verdade. Mas também, como é que alguém vai achar esse cocô bonito? Ai, que boneco feio, acho que eu vou jogar você no fogo. É então que Laura decide brincar de pega-pega novamente e atrai James pro quarto 318 da ala de toxicologia. O burrão entra no quarto, mas é enganado por Laura, que sai de trás da porta e o tranca ali. Lá dentro, James fica cara a cara com uma criatura mais bizarra ainda, que pra mim parece um lençol encapetado. A criatura tá pingando sangue do nariz, do mesmo jeito que Mary naquele flashback do começo do filme. É aí que o lençol encapetado revela um corpo dentro dele, que enfia uma das 4 mãos dentro da garganta de James. Eu não sei que substância tinha nesse punho, mas o barato é bom, e James acorda no hospital de Silent Hill, só que o local tá intacto, como se nenhuma tragédia tivesse acontecido na cidade. A psiquiatra inútil aparece e fala que James tem que parar de negar a verdade que ele vem evitando. James precisa deixar a Mary partir, e a médica é delicada como um caminhão de 2 eixos, falando que Mary morreu meses antes, e nada do que James faça vai mudar o passado. Ela morreu! Bateu as botas! Ela teve uma morte horrorosa e sofrida! Ela morreu que nem o seu cachorro! Meu cachorro morreu! Eu atropelei ele quando estava entrando na garagem! Todo mundo que você ama está morrendo!
Depois de ouvir aquilo, a memória de James volta pro passado, onde vemos os eventos que aconteceram depois do cara ter descoberto que Mary servia de boneca de posto pro culto do capeta. Ele pede que Mary vá embora com ele da cidade, porém a garota é teimosa e joga na cara de James que ele tinha jurado que a amaria por completo. Ela lembra do dia em que se conheceram, sendo que na ocasião Mary tinha escapado da cidade, mas foi impedida pela condução barbeira de James. Mary fala que não vai mais embora de Silent Hill, o que obriga James a dar no pé e vazar da cidade na mesma noite. Galera, vou falar pra vocês que James não passa de um pau molenga. Se fosse eu, teria dito pra garota que ela iria por bem ou por mal. É nítido que Mary tá ficando mais doente a cada dia. Portanto, salvar a vida dela é a prioridade por aqui. Diante disso, eu iria colocar Mary no carro e vazaria da cidade o mais rápido possível, justamente para evitar que o culto bloqueasse a estrada. Dessa forma, eles poderiam ter aproveitado os últimos dias juntos, mas não, James foi covarde e não soube resolver a treta. Ao entrar no carro, James olha pra trás e vê alguns cultistas fofoqueiros o observando pelas janelas do prédio. Essa era a exata hora de voltar pra dentro do local e arrebentar cada um desses piratas, pelo menos é o que eu faria. A psicóloga explica que Mary morreu algum tempo depois que o relacionamento acabou, sendo que James nunca conseguiu superar o luto. Diante disso, o cara perdeu a noção da realidade, como se a mente dele tivesse se quebrado. No dia seguinte, James conversa com a médica dele e agradece por ela sempre ter tentado o ajudar a ser uma pessoa normal novamente. De repente, James volta pra realidade e mais uma vez se vê no hospital endiabrado. Do lado dele se encontra Maria, que fala que tá na hora de James honrar a promessa de fugir da cidade. Afinal, ele não conseguiu encontrar a concorrente dela. Mesmo assim, James não larga o osso e fala que não vai embora enquanto não encontrar a Mary. É então que Maria faz um joguinho sentimental e oferece outra escolha pro cara: ficar ali com ela, os dois sozinhos, se for o que ele realmente queira fazer. Legal, não é tão ruim assim. James se vê diante de um conflito. Ou ele encara a realidade de peito aberto, ou fica com a versão boazuda da namorada do passado. James escolhe a primeira opção e decide ir atrás da profetisa do capeta pela última vez. Eles então entram em um elevador, e enquanto descem, Maria avisa para ele não seguir em frente. Porém, James caga pra opinião da garota. A dupla chega numa espécie de galeria de arte, sendo que James vê vários quadros alinhados nas paredes. Aparentemente, os rostos estão olhando para ele, e Maria fica cada vez mais desesperada, e novamente pede que ele vá embora com ela. É aí que James fica de saco cheio e grita que Mary não morreu, e ainda acusa Maria de ser uma ilusão criada pela mente dele. James então decide recuperar parte do controle emocional e deleta Maria da memória dele, permitindo assim que Pyramid Head se materialize e desça o facão no lombo da donzela provocante. Depois disso, James aparece desenhando sem parar no apartamento dele, completamente tomado pela vodka balalaica. Diante dele, uma fogueira se ergue e James vê Laura, que pergunta se o cara tá pronto para enfrentar a verdade pela última vez. Ela pergunta se James por acaso se lembra do nome completo de Mary, o que faz o cara ser transportado para a lápide da namorada. É então que a gente lê o nome Mary Angela Laura Crane, ou seja, a garota com certeza vem de família latina com esse tanto de nome. As mulheres que James vem encontrando em Silent Hill, na verdade são parte de Mary, da personalidade dela e de como James a enxergava. Como esse roteiro é um desastre e não sabe explicar a simbologia dos games, eu vou fazer o meu melhor para explicar para vocês. Silent Hill tem um poder sobrenatural, ou seja, a cidade se manifesta no subconsciente das pessoas e quem é chamado por ela enxerga uma versão diferente do local, como foi o caso de James ao ser convocado por meio da carta. No mundo real, a cidade é normal e tem pessoas morando lá, porém James está tão abalado emocionalmente que ele só consegue ver duas versões de Silent Hill, aquela em que o lugar está coberto de cinzas e a pior, em que a cidade parece o endereço do inferno. Cada monstro que James encontrou é um fragmento da mente dele, ou seja, o Pyramid Head simboliza a culpa e a punição dele ter abandonado Mary. Já as enfermeiras do hospital representam o desejo sexual reprimido e o tempo que ele ficou no hospital cuidando da garota. A Lying Figure simboliza o sofrimento físico de Mary, que ficou debilitada depois de frequentar o culto dos pirados. Já o manequim destruído por Pyramid Head é a objetificação do corpo feminino, ou seja, é exatamente por isso que o monstro corta as partes que James não reparava em Mary, como os braços, e conserva os atributos mais femininos dela. Já Maria é a versão idealizada de Mary, quem James gostaria que Mary fosse, uma garota muito sexy, provocativa e saudável, tudo que Mary deixou de ser durante a doença. Silent Hill não cria demônios do nada, a cidade basicamente escancara verdades que a pessoa tá tentando evitar. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! E é aí que James atravessa um corredor rodeado de fogo e entra em outro quarto, onde ele encontra a Angela. Ela admite que não conseguiu escapar da cidade e fala que continua sentindo pessoas tocando nela, ou seja, é o incômodo que essa parte de Mary sentia ao ser pega pelos cultistas desde muito nova. Do nada, mãos sinistras começam a surgir da cama e a puxam pra baixo. James até tenta dar uma forcinha, mas tanto ele quanto Angela são engolidos pela cama safadinha. James segue em frente e vai parar no terraço do hospital, onde tudo tá torrado por fogo. Nesse lugar ele fica frente a frente com o monstro feio que aparece com o rosto de Mary. A mente do cara explode e ele entra em um segundo quarto, onde tem uma cama com um corpo coberto por um lençol. James se aproxima devagar e finalmente encontra a amada dele. No último flashback desse filme, graças a Deus, vemos James visitando Mary no hospital. Ele pede perdão por não ter aparecido antes, porém Mary fala que não importa, pois o destino dela ainda seria o mesmo. Mary explica que o pai dela vinha envenenando a garota ao longo da vida inteira. Desesperado, James pergunta como pode ajudá-la, sendo que o único jeito, de acordo com Mary, é acabar com o sofrimento dela. Mary conta que viveu a vida inteira com dor e tudo que ela quer agora é a paz. James tenta mudar a cabeça da garota, mas acaba aceitando o desejo da namorada e a ajuda a partir pro além com o auxílio de um travesseiro. Você vai morrer. É aí que a gente vê James carregando o corpo de Mary do hospital. Ele a põe no banco do passageiro do Mustang, que de alguma forma acionou o piloto automático e atravessou a floresta. Ok, tudo que acontece aqui vem da cabeça perturbada de James, então eu não dou muita bola pra isso. James tá tão na sofrência que ele não consegue mais viver sem Mary e propositalmente afunda o carro dentro de um lago. Enquanto o carro afunda, James sussurra uma última promessa. Dessa vez, ele não vai mais abandonar Mary e vai segui-la pra onde ela for. Que lindo, cara! Do nada, a história retorna pro momento em que eles se conheceram pela primeira vez. James entende que ganhou uma segunda chance, uma oportunidade de corrigir as coisas. Ele se apresenta pra Mary, que mais uma vez não consegue pegar o ônibus a tempo. Ela não se lembra de nada do que aconteceu, sendo que James aproveita isso pra levar a garota no carro dele, indo pra bem longe de Silent Hill. No final, eu acho que pra derrotar esse filme, a psiquiatra poderia ter pedido uma ordem judicial pra internar James, já que o cara tava atacando pessoas no bar, e logo mais poderia ser um problema sério, tanto pra si mesmo quanto pra outras pessoas. Se a médica tivesse pensado de forma clara, conseguiria medicar o danado corretamente, que por outro lado não teria a chance de ficar doido e nem de ir pra Silent Hill, evitando essa bagunça toda que eu fui obrigado a assistir durante 100 minutos da minha vida. Retorno a Silent Hill foi massacrado pela crítica e público, com razão, afinal o estúdio não chegou nem perto de adaptar a obra-prima que é o segundo jogo da franquia. Eles quiseram copiar várias cenas, porém o roteiro parece um Frankenstein sem pé nem cabeça. Se você nunca jogou os games, com certeza vai ficar boiando nesse aqui. O CGI e as atuações são um cocô, e o pior é essa narrativa não linear, ou seja, a toda hora o filme fica rotando flashbacks, e mais pro final a gente tem o passado de James, o presente e o que realmente tá acontecendo na cabeça dele, tudo ao mesmo tempo. Parece um Surubets, e não de um jeito bom. Eu acho que o único ponto positivo é a ambientação da cidade, que é bem construída e consegue passar o desespero que é enfrentar as criaturas de Silent Hill, porém fica por isso mesmo. Diante disso, a minha nota pro filme é 5. Nas bilheterias o filme não conseguiu dar lucro pro estúdio, já que custou 23 milhões de dólares e só arrecadou 42 milhões, o que vai acabar com qualquer chance disso aqui ganhar uma continuação. Se vocês quiserem ver algo bem melhor, eu tô deixando os outros 2 vídeos da saga aí na tela. Não que o segundo seja grande coisa, mas pelo menos dá pra passar o tempo. Sigam a gente nas redes sociais, onde eu tô postando as notícias mais fresquinhas do terror. E sem mais delongas, bora pra contagem de presuntos. O total de corpitos foi de apenas 2 presuntos, sendo que eu só contei Mary porque ela morreu e depois voltou numa realidade alternativa e... eu não sei, caguei pra qualquer critério nesse filme. O troféu presunto de ouro vai pra um morador de rua, porque... sim. Não esquece de abençoar o like. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... valeu!